Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre como está sendo, sobre as coisas que eu já fiz nesse meio tempo. Hoje eu vou falar também sobre os conteúdos que eu estou assistindo e também vou falar sobre como eu estou estudando, a minha forma de estudar. Eu tenho um gato que ele fica em cima do armário do meu guarda-roupa e aí do nada ela decide descer aqui. Aí a hora que ela desce, eu tô concentrado aqui, e ela desce bem em cima da minha mesa. E aí ela faz uma bagunça, porque tudo explode assim, tudo vai pra tudo quanto é lado assim. Eu vou até tirar meu iPad daqui, porque meu iPad sempre fica aqui, ele sempre toma um esporro. Ele não tem nada a ver com isso. Então tá, e eu vou falar sobre as minhas referências e eu vou falar também sobre os formatos de vídeo que eu estou fazendo. Hoje, se eu não me engano, é o quarto ou quinto dia que eu estou estudando ilustração e pintura digital. Eu não faço isso recorrentemente, então eu não faço isso talvez, não vou fazer isso talvez no dia de amanhã, ou sim, depende do que eu tiver para fazer. Porque isso também é um hobby, né? Eu não tô fazendo isso de maneira tão focada assim, porque eu não acho que pronto. Eu não costumo fazer isso de uma maneira tão focada, porque senão fica aquela coisa, fica aquela. Entra numa noia, entra num desespero, e aí fica aquela corrida, né? De preciso fazer isso, preciso continuar fazendo isso na mesma sequência, na mesma intensidade. Eu não quero isso. Eu costumo escutar de uma pessoa que eu acompanho aqui na internet que a arte não tem pressa, não precisa ser uma corrida, você não precisa se comparar com ninguém. E normalmente quando a gente faz as coisas com pressa, a gente também não aproveita tudo aquilo que a gente tem para absorver. Por exemplo, falando sobre o meu modo de estudo já, eu costumo estudar uma aula por dia e algum conteúdo. Como assim? Eu gosto de ver alguma coisa sobre arte e eu gosto de ver uma aula sobre o que eu estou estudando. E eu vejo uma aula dele e normalmente eu vejo alguma coisa relacionada à arte. E eu também gosto de praticar, tá? É, E eu não costumo ver, às vezes, uma aula inteira. É uma aula de normalmente 40 minutos, uma hora, às vezes até 2 horas. Eu assisto normalmente uma hora ou um pouco mais. Às vezes eu faço um esforcinho. Por quê? Porque esse é o meu método de absorção. Eu costumo absorver melhor o conteúdo dessa forma, estudando de maneira pausada. Eu sou uma pessoa que precisa anotar, precisa fazer alguma coisa durante o tempo em que eu estou focado absorvendo alguma coisa. Porque senão eu não costumo lembrar daquele conteúdo completo. Eu funciono assim. Tem gente que não, tem gente que não precisa anotar, tem gente que só funciona se anotar tudo. Eu não. E a minha anotação, ela também é desenho. Então, enquanto ele vai falando, eu vou desenhando no iPad, vou anotando em algum papel. Assim eu consigo focar melhor e consigo absorver melhor. Então, o estudo ele tem que ser dessa forma para você também. Você tem que estudar da maneira como você vai absorver melhor. Ok, vou falar do que eu já fiz agora. No segundo ou terceiro dia que eu estava estudando isso, eu fiz uma pintura de uma pintura vendo uma maçã. Então, eu abri uma foto de uma maçã aqui no meu computador, na internet mesmo. E eu assisti um vídeo antes de um cara que fez, e depois que esse cara fez, eu tentei reproduzir da minha forma. Eu escolhi o iPad para fazer isso, usando o Procreate, e eu escolhi um pincel que simulava uma pintura a óleo. Então foi bem diferente, porque não era da forma que eu esperava, que eu imaginava. A pintura a óleo dentro de um painel na vida real, dentro de uma tela ou dentro de uma folha, ela é bem diferente do que a do digital. Moto passando. E tem um espalhamento, uma textura bem diferente. É bem diferente do que eu imaginava. Então, assim, foi desconfortável para mim, mas foi bem legal, porque teve um resultado. Não é um resultado que eu considero bom, né?
Mas é igual o meu amigo que já trabalha com isso falou. Você vai ter que se acostumar durante o seu período de estudo a fazer coisas feias, a fazer coisas que você vai olhar e não vai achar tão legal assim. Porque a gente está estudando, então a gente pode fazer coisas que não precisam ficar profissionais, né? E foi a primeira coisa que eu pintei simulando óleo, né? E foi interessante por isso. Eu vou estar mostrando na tela aí, vai estar passando algumas coisas para vocês verem e vai estar passando também o processo, né, de pintura, porque o Procreate ele grava. Então eu consigo mostrar para vocês. E eu fiz também, agora escolhendo uma tinta acrílica, que é uma tinta comum que a gente usa, né, normalmente, e um pincel normal. Eu fiz uma pintura acrílica de um pincel que eu tenho aqui em casa. Eu coloquei ele na mesa e eu fiz um exercício que é o exercício de você assistir aquilo que você pintar aquilo que você está assistindo. Foi esse pincel aqui, ó. Esse pincel que eu tenho aqui, ele é um pincel que eu não usei ele para pintar nenhuma tela nem nada assim. Eu usei ele para pintar a parede da casa, fazer aqueles detalhes, né? Então eu coloquei ele dessa forma na mesa e aí eu fui observando, essa parte tá com mais luz, essa parte tem detalhe, ele tem uma textura, ele é de plástico, ele é cor vermelha, ele tem essa parte metalizada. Então foi dessa forma, sim, ele vai estar aparecendo aí na tela para vocês verem também. E esse eu achei que o resultado ficou bem bacana. Mas é porque eu já tinha pintado coisas com a tinta, com esse pincel que simula tinta acrílica. Então para mim foi mais tranquilo. Aí depois eu observei e pensei, poxa, algumas coisas eu poderia ter melhorado. Mas é dessa forma que eu percebo o que eu vou fazer melhor, entendeu? Então é por isso que o estudo é muito importante. Então tá, em 3 dias vocês já conseguem ver mais ou menos aí o que eu fiz. Eu tentei pintar uma montanha também, usando tinta a óleo, mas eu não gostei muito, eu fiquei um pouquinho desconfortável da onde eu estava indo. Eu vou voltar para terminar ela, mas eu ainda não terminei porque eu não gostei muito, ok? Sobre o formato dos vídeos. Eu vou fazer esse tipo de formato de vídeo mostrando, falando, porque esse é o tipo de formato que eu gosto. E eu acredito que tem pessoas que gostam desse tipo de formato também. Antigamente tinha muito formato assim, né? A pessoa colocava a câmera para gravar e só gravava e ia falando sobre. Eu não vou ensinar, não vou fazer tutorial sobre nada, né? Talvez um dia eu faça, mas por enquanto os formatos serão assim. Eu quero trazer outros formatos para cá também, por exemplo, mostrando o processo do zero. Então eu não vou gravar meu rosto e vou gravar meu rosto não, eu vou gravar eu fazendo alguma coisa. Se eu fizer alguma coisa interessante, for para algum lugar interessante, algum lugar que tenha arte, algum lugar que seja do tipo, pretendo gravar algumas coisas também, porque eu gosto de frequentar lugares que tenham arte, eu gosto de ver coisas assim também, e talvez fazer vídeos sobre react de alguma coisa que envolva o que eu estou vendo, que eu estou estudando, que envolva arte, ou alguma coisa que envolva coisas que eu gosto. No próximo vídeo eu vou falar sobre livros e HQs, quadrinhos que eu leio e que eu costumo perceber as coisas que eu estou estudando e por que isso está sendo muito importante para mim. Eu quero mostrar aqui um estudo que eu fiz usando folha de papel de um caderno, usando régua e usando lápis. Eu não vou pegar o lápis porque ele está ali atrás e eu vou mexer na câmera. Mas basicamente foi esse estudo aqui. Ele é um estudo de perspectiva, onde a gente desenha uma porta corretamente em perspectiva. E tá vendo que ele tem umas anotações aí? Foi o que eu aprendi estudando essa porta. Aprendi não, né? Mas foi o que eu vi nesse estudo. Esse estudo foi feito a partir de uma aula que eu vi. Eu vi ontem, inclusive. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu vi só um pouquinho de coisa, não estudei muito. Mas ó, o que eu vi nessa aula foi ponto de fuga e linha de horizonte, linhas paralelas, convergências, linha de olho e visão de cone, múltiplos pontos, 90 graus, rotação, pontos auxiliares,
pontos e 3 pontos de perspectiva. Então, assim, ele explicou muita coisa a partir desse exemplo. Ele fez o exemplo desse também. E a partir desse exemplo, eu fiz isso daqui para mim entender que eu entendi. Olha que legal. Para mim entender que eu entendi sobre o assunto. E de fato, eu entendi sim. Eu tenho algumas dúvidas ainda, mas isso aqui ficou muito interessante. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vi sobre divisão também de material. Então eu pego uma folha, agora eu sei como dividir de maneira vertical, de maneira horizontal, diagonal. Aí eu sei estipular a linha do centro, sei fazer duplicação, que no caso é espelhamento, pra gente... Eu vou mostrar um pouco disso. Proporções e transferências, elipses, cilindros e volumes. É legal que a gente começa a desenhar algo com quadrados, né? E aí depois, quando você vai ver, você já tem uma elipse ligando os pontos que você fez. É muito interessante, isso daqui está sendo muito bacana para mim mesmo. Está sendo muito legal e vai me ajudar muito. Eu vou explicar um pouco desse desenho. Bom, então vocês estão vendo aqui que tem algumas marcas de lápis durante o percurso todo da imagem que eu fiz no processo de criação. Porque a imagem eu não começo desenhando por essas linhas que já estão demarcadas, que já estão prontas. Eu começo fazendo pela demarcação dos planos, ou seja, dos pontos de fuga. Então, primeiro eu traço a minha linha do horizonte. Aqui eu já estou ensinando, né? Mas é para vocês entenderem aquilo que eu estou estudando. Eu entendo onde está a minha linha do horizonte, eu defino, né? Ou se eu estou copiando uma imagem, eu preciso ver o que eu estou copiando para entender onde está a linha do horizonte. E aí eu demarco ela aqui. A linha do horizonte é a nossa visão. Então, no caso dessa imagem aqui, eu estou vendo essa cena como se eu estivesse sentado. Porque se eu estivesse em pé, a perspectiva estaria um pouco mais diferente, ok? E depois eu começo a traçar os pontos de fuga que eu tenho para fazer o que eu quero mostrar aqui no desenho. Então, a partir do meu ponto de fuga, eu começo a traçar as retas. Traçar as retas da imagem. E aí eu consigo ter de maneira demarcada. E depois é só eu ligar os pontos, ok? Então, isso aqui é tudo extremamente interessante, principalmente essa parte de detalhes aqui. Para fazer isso daqui, você fala, poxa, mas como é que você vai fazer isso daqui num papel e saber que está certo? É muito interessante, porque eu pego, faço duas linhas aqui de maneira horizontal e de maneira vertical. Eu desenho de uma maneira toda demarcada, descobrindo, fazendo o traçado daqui aqui, depois daqui aqui, para descobrir o meu meio, depois eu descubro o outro meio, tudo com formas e proporções que eu assisti na aula. E aí, para fazer esses detalhes aqui, eu preciso fazer a porta como se ela fosse reta. Então é como se eu desenhasse ela de maneira reta aqui. Eu desenho todos esses materiais de maneira todos esses detalhes de maneira correta aqui na frente, e depois pegando a perspectiva que eu tenho da minha linha horizontal, da minha linha no horizonte, eu consigo incluir a partir de um ponto no detalhe que eu fiz e depois transpor para cá. Esse é a regra de espelhamento. Eu sei que é difícil de entender assim mais ou menos, mas uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando o processo de como eu fiz um desses. E é muito interessante, é muito legal mesmo. Agora eu vou mostrar um pouco de quem eu estou acompanhando. Então, lembra que eu falei do Luiz Celestino? É esse cara aqui, e ele tem uma playlist muito grande. Esse curso aqui, pelo que eu entendi, era um material pago e ele liberou de uma maneira gratuita. Eu tive a recomendação desse canal, desse material, pelo canal da Sula, porque ela recomendou referente ao conteúdo de perspectiva, porque ela ensina sobre isso também, mas ela não aprofunda tanto. Então, esse cara aqui, ele já está com um material mais aprofundado, e o material dele é com base nesse conteúdo aqui do Feng Zhu. Feng Zhu é um artista
muito, muito bom, muito talentoso. Eu não sei se ele é coreano ou se ele é japonês ou chinês, mas ele tem uns materiais muito, muito bons mesmo, que ele que ele desenvolve para diversos tipos de aplicações. Ó, então, por exemplo, essa aqui é uma arte do trabalho dele. Olha o tamanho disso aqui, olha a proporção. Então, isso aqui para mim é extremamente avançadíssimo, avançadíssimo. E ele tem um material gratuito aqui que ele disponibiliza no canal dele. Eu vou dar uma olhada, é um material que está em inglês, mas eu vou dar uma olhada também, provavelmente quando eu já estiver visto grande parte dessas aulas de perspectiva. Então, bem agora no começo assim, eu vou falar bastante sobre perspectiva, porque é uma coisa que eu estou aprendendo e eu vou ver muito ainda, ok? Claro que eu vou trazer alguns outros conteúdos para não ficar tanto nessa perspectivas. Eu gosto de falar sobre coisas também diferentes e eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo, ok? Acredito que seja isso que eu tinha para mostrar e para falar hoje. Então vocês conseguiram ver o meu progresso a partir de materiais que eu já mostrei aí, coisas que eu não conseguia fazer, como esse material que eu mostrei, o que é muito importante para mim. E nas próximas eu vou ter feito mais coisas já também. Estou desenhando o meu quarto em perspectiva. Meu quarto não, meu escritório em perspectiva. Eu vou mostrar também como que vai ficar. Não é um desenho profissional, mas é um desenho de estudo. Mas é muito importante porque eu não sabia como fazer essas coisas e agora eu já entendi, estou entendendo mais ou menos como é que faz. E tá dando certo. E aí eu vou fazendo essas aplicações conforme eu for estudando e vou trazendo para mostrar para vocês.